E se eu te dissesse que existe um momento na história da humanidade em que uma cidade inteira mudou em 40 dias? Não uma pessoa, não uma família, não uma comunidade pequena, uma cidade inteira, uma das maiores, mais temidas, mais corrompidas cidades do mundo antigo. E que isso aconteceu porque um homem desobediente, assustado, relutante, que tentou fugir de Deus, finalmente abriu a boca e falou: "Você precisa ouvir essa história, porque ela não é só sobre uma cidade do passado. Ela é sobre você, sobre aquilo que você tem adiado, sobre aquela palavra que você sente dentro do peito e não tem coragem de dizer, sobre aquele chamado que você continua fugindo, achando que Deus vai desistir de você. Ele não desistiu de Jonas, e ele não desistiu de você. Mas vamos devagar, porque essa história tem camadas, e cada camada vai mexer com uma parte diferente de você. Começa assim. Deus fala com um homem chamado Jonas. Jonas era profeta. Em Israel, isso significava ser a voz de Deus na terra. Era uma honra impossível de medir, mas era também um peso que poucos conseguiam carregar com alegria. E Deus diz a Jonas algo simples, direto, sem rodeios: "Levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e clama contra ela." Simples assim. Levanta, vai, fala. Mas Jonas não foi. Jonas correu. E aqui está a primeira coisa que precisa te prender. Jonas não era um homem mau. Jonas era um profeta real, reconhecido, ungido. Era alguém que conhecia a voz de Deus. E mesmo assim, correu. Por que um homem que conhece Deus foge de Deus? Essa pergunta é mais importante do que parece. Porque se você for honesto consigo mesmo agora, talvez você reconheça Jonas no espelho. Talvez você já tenha sentido aquela voz, aquele chamado silencioso que aparece na madrugada, aquela certeza que não tem explicação. E em vez de levantar e ir, você foi para Jope, comprou sua passagem e tentou colocar o oceano entre você e o chamado. Jonas foi para Jope. Jope era um porto na costa do Mediterrâneo, que hoje corresponde à cidade de Jafa, literalmente dentro do que é hoje a cidade de Tel Aviv, em Israel. Era o ponto de partida para quem queria ir para o Ocidente, para longe do mundo semita, para longe do alcance, pelo menos na mente de Jonas, da voz de Deus. Ele comprou uma passagem para Tarsis. Tarsis era o fim do mundo conhecido. Os estudiosos debatem a localização exata, mas a maioria aponta para o extremo ocidente do Mediterrâneo, possivelmente o sul da Espanha, a antiga Tartessos. Ir para Tarsis era dizer: "Vou para onde ninguém me encontra. Vou para onde nem mesmo Deus vai me alcançar." O que Jonas não entendia, e talvez você também não esteja entendendo agora, é que não existe Tarsis longe o suficiente. Não existe oceano profundo o suficiente. Não existe sono pesado o suficiente. E a tempestade veio. E o texto em hebraico usa uma palavra fascinante para descrever essa tempestade. A palavra é sar, que carrega a ideia de um vendaval violento, uma agitação que vem de dentro para fora, como se o próprio cosmo estivesse em revolta. Não era uma tempestade comum. Era uma tempestade com propósito, uma tempestade enviada. Os marinheiros pagãos, homens que adoravam deuses diferentes, ficaram apavorados. E eles sabiam, na intuição humana que transcende religião, que aquilo não era natural. Cada um clamou ao seu Deus. E Jonas? Jonas estava dormindo no fundo do navio. Tem algo profundamente humano nessa imagem. Jonas sabia da tempestade antes que ela chegasse. No fundo de si mesmo, ele sabia. E a resposta foi adormecer, fechar os olhos, fingir que não estava acontecendo. Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes a tempestade começou a rugir ao seu redor e você simplesmente dormiu? Não porque estava em paz, mas porque encarar era demais. O capitão do navio vai até Jonas e diz: "Que tens tu, ó dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus."
E os marinheiros lançam sortes, e a sorte cai sobre Jonas. Jonas confessa: sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Ele sabia quem era, ele sabia a quem servia, e ainda assim havia fugido. O conhecimento de Deus sem obediência a Deus produz exatamente isso. Um homem que sabe a resposta certa e vive a escolha errada. Jonas diz: lançai-me ao mar. E aqui, nesse momento, acontece algo que me comove profundamente. Os marinheiros não queriam jogar Jonas ao mar. Esses homens pagãos, que não conheciam o Deus de Israel, remaram com tudo que tinham para tentar salvar Jonas. Eles não queriam a morte de um homem, mas a tempestade era irresistível, e quando finalmente jogaram Jonas ao mar, o texto diz que o mar se acalmou. E os marinheiros temeram ao Senhor com grande temor. Fizeram votos, ofereceram sacrifícios. O avivamento começou no navio, antes de Nínive, antes dos 40 dias, antes da pregação. Enquanto Jonas ainda estava caindo em direção ao abismo, Deus já estava salvando pagãos. Isso diz algo sobre Deus que você precisa deixar entrar bem fundo. Deus não espera você chegar ao destino para começar a trabalhar. Ele trabalha no caminho, ele trabalha nos seus erros, ele trabalha no meio da sua desobediência. Mas Jonas precisava aprender algo que nenhum sermão poderia ensinar. Precisava aprender na escuridão. A palavra hebraica para peixe grande no texto é dag gadol, literalmente um grande peixe. O texto não especifica a espécie. E honestamente, isso não é o que importa. O que importa é o que acontece dentro daquele peixe. Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. 3 dias e 3 noites. Jesus, séculos depois, usaria esse mesmo período como sinal. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jonas, sem saber, estava vivendo uma profecia que ele mesmo não compreendia. Estava sendo um sinal para gerações que ainda não tinham nascido. E dentro daquela escuridão úmida, fétida, impossível, Jonas orou. O Salmo de Jonas, registrado no 2º capítulo do livro, é uma das orações mais extraordinárias de toda a Escritura. Ele ora como se já tivesse sido salvo. Do ventre do inferno clamei, e tu ouviste a minha voz. Passado. Concluído. Ele orou com a certeza de quem já viu a resposta, mesmo estando ainda dentro do problema. Isso é fé. Não é fé o que acontece depois da libertação. É fé o que acontece dentro do ventre do peixe. E Deus falou ao peixe, e o peixe vomitou Jonas em terra seca. Há algo quase cômico e ao mesmo tempo profundamente sério nessa imagem. O maior profeta do avivamento de Nínive chegou à praia vomitado por um peixe. Deus tem um senso de humor, mas também tem um ponto a ser feito. Jonas, você não pode fazer isso sozinho. Jonas, você não pode fugir do meu chamado. Jonas, mesmo no fundo do oceano, você ainda é meu. E então Deus fala pela 2ª vez. Levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e prega-lhe a pregação que eu te ordeno. Mesma mensagem, mesma cidade, mesmo chamado. Deus não mudou o plano porque Jonas fugiu. Isso deveria te dar arrepios agora. Se você fugiu de um chamado de Deus, se você deu meia volta num momento em que deveria ter avançado, se você passou anos tentando construir sua vida longe daquele propósito que você sabia que era de Deus, o chamado ainda está lá. Deus não cancelou, Deus não desistiu, Deus não escolheu outra pessoa e seguiu em frente sem você. Ele está esperando. E quando você voltar, Ele vai dizer exatamente a mesma coisa que disse antes. Levanta-te, vai, fala. Dessa vez, Jonas foi. Agora preciso te levar para Nínive, porque você precisa entender o que era essa cidade para sentir o peso do que aconteceu lá. Nínive era a capital do Império Assírio. Para Israel, Nínive não era simplesmente uma cidade estrangeira, era o pesadelo.
Era o terror que chegava de noite. Era o nome que mães sussurravam para assustar as crianças. Os assírios eram conhecidos na antiguidade por uma crueldade sistemática e documentada. Registros históricos assírios, os próprios registros que eles mesmos deixaram, orgulhosamente descrevem empalamentos, decapitações em massa, deportações brutais de populações inteiras. Não era propaganda inimiga. Era o que eles mesmos escreviam sobre si mesmos como símbolo de poder. Nínive estava localizada às margens do rio Tigre, na região que hoje corresponde ao norte do Iraque moderno, próxima à cidade atual de Mossul. Escavações arqueológicas no século XIX, especialmente as conduzidas por Austen Henry Layard e depois por Hormuzd Rassam, revelaram os palácios monumentais de Senaqueribe e Assurbanipal, com seus famosos frisos esculpidos mostrando cenas de batalha, caça e triunfo imperial. Era uma cidade de poder absoluto, e Deus mandou Jonas para lá. O texto diz que Nínive era Kyns, uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. Isso gerou debate entre os estudiosos. Alguns entendem como o tempo necessário para cruzá-la pregando. Outros interpretam como incluindo os subúrbios e assentamentos ao redor. O que sabemos das escavações é que Nínive tinha muros que chegavam a 12 quilômetros de extensão, com 15 portas monumentais e torres de defesa que dominavam a paisagem. Era enorme, era poderosa. Era para um judeu como Jonas o lugar mais improvável do mundo para uma obra de Deus. E Jonas entrou na cidade um dia de caminho e começou a proclamar: ainda 40 dias, e Nínive será destruída. 8 palavras. Em hebraico são apenas 5 palavras. Od Arbaim Yom ve Nínive Nerpachet. 5 palavras. Não houve sermão elaborado. Não houve estrutura de 3 pontos. Não houve apelo emocional cuidadosamente construído. Não houve convite pastoral no final. 5 palavras. E Nínive entrou em colapso espiritual. O texto diz que os habitantes de Nínive creram em Deus. E aqui está algo que precisa te parar. A palavra usada no hebraico é re'eminu, derivada da raiz amã, da qual vem a palavra que você conhece bem. Amém. Significa firmar-se, apoiar-se, confiar com todo o peso do próprio ser. Não era um assentimento intelectual. Era um ato de depositar confiança total em algo que vai além da própria capacidade de entender. Os ninivitas creram e proclamaram jejum e vestiram pano de saco, desde o maior até o menor, desde o maior até o menor. Essa frase é devastadora na sua simplicidade. Ninguém ficou de fora, nenhuma classe social, nenhuma faixa etária, nenhum grupo que se achasse acima disso. E quando a notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou seu manto real, cobriu-se de pano de saco e se sentou sobre cinzas. O rei da superpotência mundial do século VIII a.C. se sentou no chão coberto de cinzas. Um profeta hebreu, vomitado por um peixe numa praia desconhecida, chegou à cidade mais poderosa do mundo, e o rei a governava desceu do trono. Se isso não te diz algo sobre o poder da palavra ungida de Deus, eu não sei o que dirá. O decreto real que saiu de Nínive é um dos documentos mais extraordinários de toda a narrativa bíblica. Nem homem, nem animal, nem boi, nem ovelha, prove coisa alguma, não se apacentem, nem bebam água. Mas cubram-se de pano de saco tanto homens como animais, e clamem a Deus com força, e converta-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Até os animais entraram no luto. Para entender isso, precisamos saber que no mundo antigo do Oriente Próximo, os animais eram parte integrante da vida familiar e comunitária. Envolver os animais num ato coletivo de arrependimento não era excentricidade. Era a expressão máxima da seriedade do momento. Era dizer: nada na nossa cidade está fora disso. Nada escapa ao peso dessa hora. A violência nas mãos. Essa expressão hebraica,
Hamas, denota violência injusta, opressão, brutalidade. Era exatamente o que caracterizava Nínive. E o rei reconheceu. Não foi uma conversão superficial. Não foi um momento emocional de culpa passageira. Foi um arrependimento que identificou o pecado pelo nome, que parou de esconder, que parou de justificar. E o texto diz: "E viu Deus o que fizeram, que se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que dissera que lhes havia de fazer, e não o fez." A destruição não veio. Uma cidade de mais de 120.000 pessoas, segundo o próprio texto bíblico, que menciona esse número mais adiante no livro, foi poupada. É o maior avivamento registrado na Escritura e aconteceu numa cidade pagã, através de um profeta relutante, com 5 palavras. Mas aqui a história dá uma virada que te vai pegar de surpresa, porque enquanto Nínive celebrava, Jonas ficou com raiva. Isso desagradou muito a Jonas e ele ficou irado. Jonas foi ao lado de fora da cidade, fez uma cabana e sentou para ver o que aconteceria com ela. Ele ainda esperava no fundo a destruição. E Deus preparou uma planta, uma abóbora silvestre que cresceu sobre Jonas e deu sombra para sua cabeça. E Jonas ficou muito contente. Depois, Deus preparou um verme. E o verme feriu a planta, e ela secou. E veio um vento leste escaldante, e o sol bateu na cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e pediu para morrer. Melhor me é morrer do que viver. Jonas, que sobreviveu ao oceano e ao ventre do peixe, estava querendo morrer por causa de uma planta de jardim. E então Deus diz algo que deveria ser o encerramento de toda a teologia da misericórdia. Tu te compadeces da planta pela qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que num dia nasceu e num dia pereceu. E eu não me hei de compadecer de Nínive, aquela grande cidade, em que há mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e muitos animais. O livro termina com uma pergunta, não com uma resposta, com uma pergunta. E Jonas não responde. A resposta que Deus espera é a sua. Preciso pausar aqui e te perguntar algo diretamente. Você tem alguma Nínive na sua vida? Não estou falando de uma cidade, estou falando de uma pessoa, de um grupo, de uma situação, daquele lugar ou daquela gente que você, no fundo do coração, acredita que está além da misericórdia de Deus, que já foi longe demais, que já fez coisa demais, que não merece uma segunda chance. Jonas odiava Nínive. Ele sabia desde o início. O texto revela isso quando ele finalmente confessa a Deus que a razão pela qual fugiu foi exatamente essa. Ele sabia que Deus teria misericórdia. E ele não queria que Nínive recebesse misericórdia. Ora, Senhor, não era este o meu dizer quando ainda estava na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia eu que és Deus clemente e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas não fugiu porque duvidava de Deus. Jonas fugiu porque conhecia Deus demais e sabia que Deus perdoaria. E isso era inaceitável para ele. Quantas vezes você foi Jonas nisso? Quantas vezes você pediu a Deus para agir numa situação, mas secretamente esperava punição e não restauração para a outra pessoa? Quantas vezes você circundou a sua Nínive esperando ver chamas e ficou frustrado quando a chuva não veio? A misericórdia de Deus não cabe nos nossos conceitos de justiça humana. E essa é exatamente a tensão que o livro de Jonas quer criar dentro de você. Mas voltemos ao avivamento em si. Porque há algo aqui que vai sacudir tudo que você pensa que sabe sobre como Deus trabalha. O avivamento de Nínive não foi planejado por Jonas. Não houve organização prévia, não houve equipe de adoração, não houve infraestrutura de comunicação, não houve campanha de marketing espiritual. Havia um homem com uma mensagem e a unção de Deus sobre aquela mensagem. Ao longo da história,
O povo de Deus sempre tendeu a complicar o que Deus manteve simples. Tendemos a acreditar que avivamento depende de condições perfeitas, de estruturas ideais, de líderes com reputação impecável. Mas o maior avivamento da história foi entregue por um profeta que havia acabado de passar 3 dias dentro de um peixe. Pensa nisso por um momento. Jonas não chegou a Nínive limpo, perfumado, preparado e ungido. Jonas chegou com o cheiro do peixe, com a pele possivelmente descolorida pela ação dos ácidos gástricos, com a trajetória mais humilhante possível. E a palavra que ele carregava era mais forte do que tudo isso. O avivamento não começa com um mensageiro perfeito. O avivamento começa quando um mensageiro imperfeito se rende à mensagem perfeita. Agora quero te trazer para a dimensão que mais me toca nessa história. 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda. Estudiosos debatem se essa expressão se refere a crianças pequenas ou a uma população moralmente desorientada, que não tem discernimento moral, que cresceu numa cultura de violência e não conhece outro caminho. Provavelmente os dois sentidos coexistem. Deus olhava para Nínive e via pessoas perdidas, não via inimigos. Via pessoas que precisavam da misericórdia que Israel já havia recebido. E isso é o coração do avivamento. O avivamento não acontece quando Deus finalmente decide agir. Deus está sempre pronto para agir. O avivamento acontece quando um servo de Deus finalmente abre mão da sua relutância, da sua agenda, dos seus preconceitos e simplesmente vai. Jonas teve que ir até o fundo do mar para aprender isso. Quanto você está disposto a pagar para aprender o mesmo? Há algo que os historiadores e estudiosos da Bíblia debatem com frequência. Existem registros extrabíblicos do avivamento de Nínive? Não encontramos até hoje um registro assírio que diga explicitamente: o profeta Jonas veio e nos pregamos e nos convertemos. Isso não surpreende. Os registros imperiais assírios eram essencialmente propaganda de glória. Reis assírios não documentavam humilhações espirituais ou momentos de vulnerabilidade nacional. O que encontramos nos registros arqueológicos assírios são períodos de instabilidade e crise durante o século VIII a.C., que alguns pesquisadores vinculam à possível janela histórica de Jonas. Há evidências de uma espécie de abertura religiosa em certos momentos da história assíria, que não se encaixam no padrão brutal habitual do império. A Bíblia nunca precisou de validação arqueológica para ser verdade, mas é sempre fascinante quando o contexto histórico conversa com a narrativa sagrada. E aqui está a verdade que muda tudo. O avivamento de Nínive não foi o fim da história. Menos de 100 anos depois, Nínive seria destruída. O profeta Naum dedicou um livro inteiro a profetizar a queda de Nínive, que finalmente aconteceu em 612 a.C., quando os babilônios e medos aliados derrubaram o Império Assírio e arrasaram a cidade. Então, o avivamento não salvou Nínive para sempre? Não. E isso é importante. O avivamento não é uma vacina espiritual permanente. O avivamento é um momento de encontro com a misericórdia de Deus que exige uma resposta contínua, geracional, progressiva. A geração de Nínive que se arrependeu foi salva. As gerações seguintes que esqueceram, colheram o que semearam. E aqui está a aplicação mais pesada de tudo isso para você e para mim hoje. O avivamento que você experimenta hoje precisa se tornar a cultura que você transmite amanhã. Uma experiência emocional intensa numa reunião, num momento de oração, num encontro com Deus no seu quarto às 3 da manhã, é real, é genuína e pode ser o início de algo que transforma sua história. Mas se ela não se tornar disciplina, não se tornar caráter, não se tornar a maneira como você cria seus filhos e influencia sua comunidade, ela será apenas uma memória bonita numa cidade que ainda vai cair. Antes de terminar,
Preciso voltar a uma imagem que ficou na minha mente desde que comecei a estudar essa história. Jonas debaixo da planta, com raiva, querendo morrer. Deus, que acabou de salvar uma cidade inteira, para diante de um homem frustrado com uma planta murcha e pergunta: faz bem que te ires? Faz bem que te ires? Deus não abandonou Jonas na sua raiva. Não disse: bem, eu terminei aqui, pode ficar bravo. Deus se sentou ao lado do profeta irritado e começou uma conversa. Isso é quem Deus é. Ele salva cidades. E depois cuida do profeta amargurado que queria que a cidade fosse destruída. A misericórdia de Deus não tem hierarquia. Ela cobre Nínive e ela cobre Jonas. Ela cobre a cidade em ruína espiritual e o servo em crise vocacional. Ela alcança o rei nas cinzas e o profeta na sombra da planta. Ela alcança você agora, no ponto exato em que você está. Você está esperando condições perfeitas para responder ao chamado de Deus? Está esperando se sentir mais preparado, mais limpo, mais capaz, mais organizado? Jonas não estava preparado. Jonas estava molhado e com cheiro de peixe. E Deus usou ele assim mesmo. Você está guardando rancor de uma Nínive na sua vida? Alguém que você acha que não merece ver a misericórdia de Deus? Uma pessoa que te feriu tão profundamente que parte de você ainda torce para que as chamas venham? O livro de Jonas termina como uma pergunta, porque Deus está esperando que você complete a resposta. Você está fugindo de algo que Deus já disse 1, 2, 3 vezes. Ele está repetindo o chamado. Ele está dizendo as mesmas palavras. E vai continuar dizendo. Porque o propósito não muda, só o tempo que você leva para ir. O maior avivamento da história não aconteceu numa nação santa, não aconteceu entre o povo de Deus, aconteceu numa cidade de pagãos através de um profeta relutante com 5 palavras, num período de 40 dias. E Deus olhou para aquilo e disse: isso foi bom. Ele pode fazer isso de novo. Ele quer fazer isso de novo. A pergunta não é se Deus está disposto. A pergunta é se você está disposto a ser Jonas. O Jonas que finalmente foi, não o Jonas que ficou debaixo da planta esperando o fogo. Se essa palavra falou com você hoje, se algo aqui tocou um lugar que você tinha tentado fechar, não deixe passar. Senta com isso. Ora com isso. Deixa que a pergunta de Deus para Jonas seja a pergunta de Deus para você. E eu não me hei de compadecer? Deus está se compadecendo da sua Nínive agora mesmo. A questão é: você vai junto? Compartilha essa mensagem com alguém que precisa ouvir. Com aquele amigo que está fugindo. Com aquela pessoa que perdeu o fio do chamado. Com quem você sabe que está sentado debaixo de uma planta murcha esperando que o mundo acabe. O avivamento começa quando alguém finalmente decide ir. Que esse alguém seja você.